Olá, vamos estudar nesta aula o contrato de fiança. Bom, em primeiro lugar, contrato de caução ou garantia. Contrato de caução ou garantia é aquele celebrado para prevenir ou evitar eventuais prejuízos. Ok? Então, o contrato de caução é aquele celebrado para prevenir ou evitar eventuais prejuízos. Exemplo, fiança. Então, a fiança é um exemplo de contrato de caução. A caução ou garantia pode ser real e fidejussória. Ok? Primeiro, a caução real ocorre quando uma coisa se vincula ao cumprimento da obrigação. Uma coisa se vincula ao cumprimento da obrigação. Exemplo, penhor, hipoteca. Ok? Penhor, hipoteca, anticrese ingressam como caução real. Ok? Uma coisa se vincula. Vale lembrar que o penhor, a hipoteca e a anticrese só serão direitos reais após o registro competente. Antes do registro, são meros contratos. Antes do registro, são válidos entre as partes. São contratos, valem entre as partes. Após o registro, se transformam em direito real e passam a ter efeito erga omnes, isto é, perante todas as pessoas. Ok? Sem o registro, entretanto, é um negócio válido, mas como simples contrato. E segundo, caução fidejussória. Fidejussória ou pessoal. Caução fidejussória ou pessoal é aquele negócio em que o patrimônio de uma pessoa passa a responder por dívida alheia. Essa é a caução pessoal ou fidejussória. O patrimônio de uma pessoa responde por dívida alheia. É o caso da fiança. Portanto, a fiança é um contrato de caução ou garantia, mas caução ou garantia fidejussória. Ok? Feita essa introdução, vamos para o conceito de fiança. Fiança é o contrato em que uma pessoa se obriga perante o credor, a pagar a dívida na hipótese de o devedor não efetuar o pagamento. É um conceito simples. Fiança é o contrato pelo qual uma pessoa se obriga perante o credor, a pagar uma dívida, a pagar determinada dívida, na hipótese de o devedor não efetuar o pagamento. A fiança é um contrato entre o credor e o fiador. Então, as partes no contrato de fiança. Credor e o fiador. Ok? O devedor, ele não precisa participar do contrato de fiança. A fiança pode ser feita sem o consentimento do devedor e até contra a vontade do devedor. Artigo 820 do Código Civil. Portanto, a fiança pode ser feita sem o consentimento do devedor e até contra a vontade do devedor. Então, as partes do contrato de fiança são, a rigor, o credor e o fiador. Fiança é um contrato entre o credor e o fiador, em que o fiador se responsabiliza a pagar dívida alheia. Ok? Importante isso. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, ou então morrer, insolvente, incapaz ou morrer, o devedor é obrigado a substituí-lo. Depende.
Se o devedor indicou o fiador, ele participou do contrato, se ele indicou o fiador, ele vai ser obrigado a substituir o fiador, sob pena de vencimento antecipado da dívida. Artigo 333, inciso 3º. Ok? Agora, se ele não indicou o fiador, daí ele não é obrigado a substituir. Então, se o fiador se tornar insolvente, ou incapaz, ou morrer, o devedor só terá que substituí-lo se foi o devedor que o indicou. Se for o devedor que o indicou, que é o que normalmente acontece, ele vai ter que substituí-lo sob pena de vencimento antecipado da dívida. A dívida vencer antecipadamente. Agora, se o devedor não havia indicado o fiador, daí ele não é obrigado a substituir o fiador. Ok? Natureza jurídica da fiança. Vamos lá, natureza jurídica. É um contrato unilateral, gratuito, solene, personalíssimo, subsidiário e acessório. Ok? Então tem todas essas características que vamos analisar. Primeiro, é um contrato unilateral. Contrato unilateral é o que só cria obrigações para uma das partes. Isso que é o contrato unilateral. Só uma das partes que tem obrigação. Lembrando que a fiança é um contrato entre o credor e o fiador. Fiança é um contrato entre o credor e o fiador. Então, é um contrato unilateral porque só cria obrigações para o fiador. Só cria obrigações para o fiador. Ok? O credor não tem obrigação nenhuma. Por isso que a fiança é um contrato unilateral. Ok? Segundo, é um contrato gratuito. É um contrato gratuito porque só cria vantagens para o credor. Fiança só cria vantagens para o credor. Ok? Por isso que é um contrato gratuito que só vai criar vantagens para o credor. O credor só tem vantagem com a fiança, ele não tem ônus, ele só tem vantagens. Ele não tem ônus nenhum com a fiança, só tem vantagem. Então a fiança é um contrato unilateral, porque só o fiador tem obrigações. É um contrato gratuito, porque só o credor que tem vantagens. Só o credor que tem vantagens. Ok? O fiador não tem vantagem nenhuma. Agora, exceção. Imagine o seguinte, fiador remunerado pelo próprio credor. Às vezes acontece, às vezes uma fiança bancária, em que o próprio credor paga o fiador. O próprio credor paga o fiador. Daí a fiança se torna um contrato bilateral, porque cria obrigações para o credor e para o fiador. A fiança se torna um contrato bilateral e oneroso, porque vai onerar ambas as partes. Então é uma boa questão, né? Se a fiança pode ser contrato bilateral e oneroso. Ela pode ser quando o fiador é remunerado pelo credor. Daí a fiança é um contrato bilateral e oneroso. Cuidado! Se o fiador for remunerado pelo devedor que pagou o fiador, pagou o sujeito para ele ser fiador, a fiança continua sendo unilateral e gratuita, porque a fiança, repetindo, é um contrato entre credor e fiador. Credor e fiador. Se o devedor pagou alguém para ser fiador, em relação ao credor, a fiança continua sendo unilateral e gratuito. Ok? Uma terceira característica da fiança, a fiança é um contrato personalíssimo, pois é baseada na confiança. Ok? Na confiança do credor em relação ao fiador. Por isso que é um contrato personalíssimo. Entretanto, o credor não pode recusar o fiador por mero capricho. O credor não pode recusar o fiador por mero capricho. O credor só pode recusar o fiador em 3 hipóteses. O credor só pode recusar o fiador em 3 hipóteses. Primeira,
Fiador sem idoneidade moral. Fiador sem idoneidade moral. Desonesto, né? Segundo, fiador sem recursos financeiros suficientes. Fiador sem recursos financeiros suficientes para garantir a dívida. Terceiro, fiador que reside fora do município, se reside em outro município, fora do município onde se deve prestar a fiança. Fiador de outro município. Você vai fazer um contrato aqui em São Paulo e você quer arrumar um fiador de outra cidade. Tá? Então o credor pode recusar o fiador que não tem idoneidade moral, que não tem recursos financeiros ou que reside em outro município. Ok? Fora dessas hipóteses, ele não vai poder rejeitar o fiador. Uma outra característica é a seguinte: a fiança é um contrato solene ou formal, pois deve ser celebrada por escrito. Não existe fiança verbal. Não existe fiança verbal. Fiança tem que ser celebrada por escrito. Ok? Não precisa palavra sacramental, não precisa constar a palavra fiador, fiança, não precisa constar isso. Se está claro que o sujeito é o responsável pela dívida, se está claro que ele é responsável, ele é fiador. Ainda que não conste lá fiador. Mas se está claro no contrato que tem um terceiro, esse terceiro é responsável, ele é fiador. Mas, bom, guardem isso, não existe fiança verbal. Ok? Outra característica, a fiança é um contrato subsidiário. Subsidiário por quê? O credor, primeiro, deve penhorar os bens, deve cobrar e penhorar os bens do devedor. O fiador só responde se o devedor não tiver mais bens. O fiador só responde subsidiariamente após exaurido o patrimônio do devedor. Ok? Só responde após exaurido o patrimônio do devedor. Então, primeiro tem que penhorar os bens do devedor, para depois penhorar os bens do fiador. Exceções, né? Se o fiador consta como devedor solidário, outra exceção. Se o fiador renunciar ao benefício de ordem. Então, nessas duas hipóteses, se constar o fiador como devedor solidário, ou então, se o fiador renunciar ao benefício de ordem, daí então o credor pode cobrar direto o fiador. O credor pode cobrar direto o fiador se constar que ele, fiador, é devedor solidário, ou então se o fiador renunciou ao benefício de ordem. E por fim, a última característica, aqui a fiança é um contrato acessório, pois pressupõe a existência de um contrato principal. A fiança visa garantir um outro contrato principal. Então, o sujeito é fiador para garantir o cumprimento de um outro contrato. Portanto, a fiança pressupõe a existência de um contrato principal. Se o contrato principal for invalidado, for nulo ou anulável, a fiança também será invalidada. É o princípio da gravitação jurídica. O princípio da gravitação jurídica, vocês lembram, né? O acessório segue o principal. Se a fiança for, se o contrato principal for extinto, a fiança também será extinta. Se o contrato principal for anulado, a fiança também será anulada. Ok? Se prescrever o contrato principal, prescreve também a fiança. Ok? Então, se prescrever para o devedor principal, prescreve para o fiador. Agora, se prescrever para o fiador, não prescreve para o devedor principal. Se prescrever para o devedor principal, prescreve para o fiador. Agora, se prescrever para o fiador, não vai prescrever para o devedor principal. Ok? Bom, então, a fiança é um contrato acessório e o acessório segue o principal. Ok?
Se o contrato principal for anulado, a fiança também será anulada. Se o contrato principal prescrever, a fiança, se prescrever contra o devedor principal, prescreve o fiador e assim por diante. Temos uma exceção. Se o contrato principal for anulado por incapacidade do devedor, vou repetir, se o contrato principal for anulado por incapacidade do devedor, a fiança continua válida. Artigo 824 do Código Civil. Então, se o contrato principal for anulado por incapacidade do devedor, o fiador continua respondendo. O fiador continua respondendo. Ok? Menor publi comprou uma moto sem assistência. Menor publi comprou uma moto sem assistência. Foi anulado o contrato principal, mas o fiador continua respondendo. Ok? Mas, se tratar de mútuo feito por menor, mútuo inválido feito por menor, mútuo inválido feito ao menor, né? A fiança também será nula. Então, resumindo, se o contrato principal for invalidado por incapacidade do devedor, a fiança é válida, salvo se este contrato que foi anulado era um mútuo feito a menor. Mútuo feito a menor, se for invalidado, a fiança também será invalidada. Ok? Vamos lá. Por ser um contrato acessório, a fiança não pode ser mais gravosa que o contrato principal. Então, é o seguinte, o fiador não pode ter obrigações mais gravosas que a do devedor principal. Os juros para o fiador não podem ser maiores. Os juros para o fiador não podem ser maiores. O local do pagamento do fiador não pode ser mais oneroso, não pode ser mais dificultoso. Ok? O Código Civil, ele diz o seguinte, é possível até o fiador ter uma responsabilidade menor. O fiador pode ter uma responsabilidade menor, mas não pode ter uma responsabilidade maior. Se a dívida é de 100 e consta que a fiança é de 120, o que passar de 100 é nulo. Então, se a dívida é de 100 e consta que ele é fiador de 120, o que passar de 100 é nulo. Porque a obrigação do fiador não pode ultrapassar a obrigação do devedor principal, porque a fiança é um contrato acessório. O fiador não pode estar numa situação mais gravosa do que a do devedor. Ok? Entretanto, nós temos aqui uma exceção, que é o fiador do contrato de locação. O fiador do contrato de locação, o imóvel deste fiador, o imóvel onde ele reside, pode ser penhorado, tá? Quer dizer, o bem de família pertencente ao fiador, o bem de família pertencente ao fiador da locação, cuidado, bem de família pertencente ao fiador da locação, pode ser penhorado. Isso está na Lei 8.009 de 90, Lei 8.009 de 90, que permite a penhora do bem de família do fiador da locação. E também é a súmula 549 do STJ que diz, é válida mesmo é válida a penhora do bem de família penhora do bem de família do fiador da locação. Que há quem entenda que seria inconstitucional, porque viola o direito de moradia, né, o direito constitucional de moradia, do artigo 6º da Constituição, mas o STJ diz não, é válida a penhora do bem de família do fiador. Aqui o fiador fica numa situação mais onerosa. Então imagina, o sujeito é fiador de um bar, de uma locação de um bar, é fiador de uma locação de um bar. E o dono do bar não paga o aluguel. Ok? É possível penhorar o imóvel residencial do fiador. É possível penhorar o bem de família do fiador. Mas não vai ser possível penhorar o bem de família, o imóvel residencial do dono desse bar. Veja aí, lógico. Então, o fiador está numa situação pior, que o sujeito foi ser fiador do dono de um bar aí, uma locação de um bar.
Ok? O imóvel residencial do fiador vai poder ser penhorado. Agora, o imóvel residencial onde mora o dono do bar não vai poder ser penhorado. Então, o fiador aqui está numa situação pior do que o devedor principal. Me parece injusto. Ok? Objeto da fiança. É possível fiança para qualquer obrigação. Seja obrigação de dinheiro, obrigação de dar, fazer ou não fazer. Qualquer obrigação pode ser garantida por fiança. Inclusive dívidas futuras. É possível fazer um contrato de fiança por uma dívida que vai ser contraída ainda. Dívidas futuras. Uma dívida que ainda vai ser contraída, mas já tem o fiador aqui. Tá? Fiança de uma dívida futura. Só que o fiador de dívida futura, ele só vai poder ser acionado quando a dívida, evidentemente, se tornar líquida e certa, né? Só vai poder ser cobrado quando a dívida se tornar líquida e certa. É o artigo 821. Aliás, para qualquer dívida. Embora esse artigo 821 fale, o fiador de dívida futura só pode ser acionado quando a dívida se tornar líquida e certa, para qualquer dívida. Na verdade, o fiador só vai poder ser cobrado de uma dívida líquida e certa. Porque a obrigação do fiador é sempre uma obrigação em dinheiro. Fiador, ele sempre tem que pagar dinheiro. Ele pode até ser fiador de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Mas ele vai ter que pagar em dinheiro. A obrigação do fiador é sempre uma obrigação pecuniária. Então, se ele foi fiador de uma obrigação de fazer, ele não vai ter que fazer. Ele vai ter que indenizar em dinheiro eventual prejuízo. É isso. Compreenderam? Então, é possível ser fiador de qualquer obrigação. Dar, fazer ou não fazer. Mas a obrigação do fiador é sempre em dinheiro. Ele sempre vai ter que pagar em dinheiro. É sempre uma obrigação pecuniária. Ok? As obrigações naturais. As obrigações naturais. Eu pergunto, pode ser objeto de fiança? Obrigação natural é a que não pode ser exigida judicialmente. Ela não pode ser cobrada judicialmente. Isso é uma obrigação natural. Ela não pode ser cobrada judicialmente. Ok? O Código Civil proíbe expressamente fiança na dívida de jogo, que é uma obrigação natural. Artigo 814, parágrafo 1º. Dívida de jogo não pode ser objeto de fiança. Artigo 814, parágrafo 1º. Mas e outras obrigações naturais? Por exemplo, dívida prescrita poderia ser objeto de fiança? Então, primeira corrente. As outras obrigações naturais podem ser objeto de fiança. Pois o Código só proibiu para dívida de jogo. Como o Código só proibiu para dívida de jogo, significa as outras, então, não há impedimento da fiança. Ok? Segunda corrente. Nenhuma obrigação natural pode ser objeto de fiança. Nenhuma obrigação natural pode ser objeto de fiança. Ok? Me parece mais correta essa segunda corrente. Os civilistas geralmente aplicam a analogia. Por analogia, a dívida de jogo, por analogia ao artigo 814, parágrafo 1º. Ok? Então, como a lei proíbe a fiança para a dívida de jogo, então seria proibido também por analogia para outras obrigações naturais. Eu tenho um argumento, um novo argumento aqui, para adotar a segunda corrente. A situação do fiador não pode ser mais onerosa que a do devedor. Isso está escrito no Código. A situação do fiador não pode ser mais onerosa que a do devedor. Na obrigação natural, o devedor não pode ser cobrado judicialmente. Ora, se o devedor não pode ser cobrado judicialmente, não tem cabimento poder cobrar judicialmente o fiador. Seria ilógico. Quer dizer, o devedor não pode ser cobrado judicialmente e o fiador pode ser cobrado judicialmente? Seria ilógico. O fiador estaria numa situação mais onerosa que a do devedor. Então, me parece que não é possível a fiança de obrigação natural. Primeiro, por analogia à dívida do jogo, que o Código proíbe expressamente. E segundo,
Porque a fiança não pode ser mais onerosa que o devedor principal. Se o devedor principal não pode ser cobrado judicialmente, não tem cabimento de poder cobrar o fiador. Ok? Agora, cuidado. Na dívida prescrita, que é uma obrigação natural, se o próprio devedor indica alguém para ser fiador de uma dívida prescrita, a dívida já está prescrita, e o devedor indica alguém para ser fiador, o que significa isso? Significa que ele está renunciando tacitamente ao direito de alegar prescrição. Se o devedor indicou alguém para ser fiador, ele renunciou ao direito de alegar prescrição. A dívida não está mais prescrita. Ele renunciou ao direito de alegar prescrição, a dívida não está prescrita. Se ele indicou alguém para ser fiador, porque ele está querendo pagar. Nesse caso, a fiança é válida. A fiança é válida porque houve renúncia àquela prescrição. Não está mais prescrita aquela dívida, então a fiança aí vai ser válida. Ok? Interpretação da fiança. A fiança é um contrato gratuito ou benéfico. E todo contrato gratuito ou benéfico deve ser interpretado restritivamente. Não se admite a interpretação ampliativa ou extensiva. Então, a fiança é um contrato gratuito ou benéfico, e como todo contrato gratuito ou benéfico, a interpretação deve ser restritiva, não pode ser ampliativa, não pode ser extensiva. Se está escrito que o sujeito só é fiador dos aluguéis, se está escrito, por exemplo, que ele é fiador dos aluguéis, então você foi convidado para ser fiador do contrato de locação, e você diz, não, eu aceito, mas eu quero que conste o seguinte, eu sou fiador dos aluguéis. Se constou que você é fiador dos aluguéis, significa que você não responde. Você não vai responder por condomínio, você não vai responder por IPTU, por incêndios, etc. Se está expresso que o sujeito é fiador de aluguel, é porque ele é fiador de aluguel. Ele não vai ser fiador de mais nada. Então, a fiança não pode ser interpretada ampliativamente. As obrigações do fiador são aquelas que constam no contrato. Ok? Muito bem. Tem que tomar cuidado, né? Porque se não constar, fiador do quê? Se não constar, daí ele responde por tudo aquilo que responde o devedor. Mas depois eu falo disso. Se não especificou, né? Se não especificou qual é a responsabilidade do fiador, se não especificar qual é a responsabilidade do fiador, significa que ele responde por aquilo que responde o devedor. Mas isso eu já explico já já. Quem pode ser fiador? Qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive banco, inclusive instituições financeiras podem ser fiadoras. Aliás, é muito comum banco ser fiador. Não podem ser fiadores. Não podem ser fiadores. Primeiro, uma pessoa jurídica cujo contrato social proíbe. Então, uma sociedade que tem uma cláusula no contrato proibindo que ela seja fiadora. A sociedade que tem cláusula contratual que proíbe expressamente que seja fiadora. Segundo, leiloeiros e tesoureiros também não podem ser fiadores. Leiloeiros e tesoureiros também não podem ser. Decreto 21.981 de 1932, antigo, né? Entidades públicas também não podem ser fiadores. E tutor e curador não pode ser fiador do pupilo ou curatelado. Tutor ou curador não pode ser fiador do incapaz. Então, tutor ou curador não vai poder ser curador do pupilo ou do curatelado. Ok? No mais, qualquer pessoa pode ser fiador, inclusive o analfabeto. O analfabeto também pode ser fiador. Tá? Agora, o que se discute é a forma. O analfabeto, para ser fiador, primeira corrente, tem que constituir um procurador por instrumento público. Tem que ser fiador mediante instrumento público. Ok? Ou ele vai constituir um procurador por instrumento público para ser fiador, tá? O
O analfabeto teria que construir um procurador por instrumento público para ser fiador, ou então tem que ser num negócio feito por instrumento público, em suma, só por instrumento público. Só por instrumento público ele poderia ser fiador. Ou ele constitui um procurador por instrumento público, ou então o negócio tem a forma pública. Segunda corrente, basta colocar a impressão digital lá, isso já vale como fiança. Já valeria, que o que vale é a intenção, é a intenção, né? Então, na declaração da vontade se leva em conta a intenção, que é o artigo 219, né? Então, se ele pôs o dedo lá, a digital, mas ciente que é ser fiador, já seria suficiente. O cego só vai poder ser fiador também em contratos celebrados mediante instrumento público, ok? Cego só vai poder ser fiador, deficiente visual, né, que é uma expressão politicamente mais correta, deficientes visuais só podem ser fiadores em contratos celebrados mediante instrumentos públicos. Pessoa casada. Pessoa casada, para ser fiadora, precisa da autorização do cônjuge, salvo no regime da separação de bens, ok? Então, pessoa casada, para ser fiadora, precisa da autorização do cônjuge, salvo no regime da separação de bens. Regime de separação, daí não precisa da autorização do cônjuge. Se o cônjuge não autoriza, é possível suprimento judicial, é preciso pedir ao juiz uma autorização para o juiz autorizar, ok? Então, se o cônjuge não autoriza, é possível suprimento judicial, pedir uma autorização para o juiz autorizar. Se não houver autorização do cônjuge, nem do juiz, a fiança será anulável e não nula. É anulável, é uma nulidade relativa. Então, fiança sem autorização do cônjuge e do juiz é anulável, uma nulidade relativa, não é nula, é anulável. O prazo para a ação anulatória é de 2 anos. E esta ação só pode ser movida pelo cônjuge que não autorizou. Só pode ser movida pelo cônjuge. Então, o prazo de 2 anos, a contar da dissolução da sociedade conjugal, pode até mover antes se quiser, mas o prazo decadencial para essa ação anulatória só começa a contar da dissolução da sociedade conjugal, prazo de 2 anos, só o cônjuge pode mover. Ok? Pode até mover antes da dissolução. Procedente à ação, anula-se toda a fiança. É uma nulidade total, ok? É o que diz a súmula 332 do STJ. Procedente, anula-se toda a fiança, é uma nulidade total. Ok? O cônjuge que autoriza a fiança, ele não é fiador. Deixar claro isso. Cônjuge que autorizou a fiança, ele não se torna fiador. Ele autorizou a fiança. De modo que quem responde é apenas os bens do fiador e não os bens do cônjuge do fiador. Assim, os bens do cônjuge, a ameação do cônjuge do fiador, a ameação do cônjuge do fiador, não pode ser penhorada, mesmo ele tendo autorizado a fiança. Mesmo o cônjuge do fiador autorizando a fiança, a ameação do cônjuge do fiador não pode ser penhorada, porque ele não é fiador, ele só autorizou. Por isso que na prática, costuma-se colocar como fiadores ambos os cônjuges, daí vira uma fiança conjunta, né? Fiança conjunta, ambos os cônjuges são fiadores, daí vai poder penhorar os bens dos dois. Agora, se só um é fiador e o outro autorizou, a ameação deste que autorizou é preservada. Ok? Vamos lá. O que é subfiança? Bom, subfiança ou abonador, né? Subfiança ou abonador. Bom, é o seguinte, ocorre quando o credor ele exige um abonador, subfiança é isso, o credor exige um abonador. Seria aí um fiador do fiador, tá? Quer dizer, se o fiador se tornar insolvente,
daí o credor pode cobrar o abonador. Então, o abonador é uma garantia para o credor. É uma garantia para o credor. Se o fiador se tornar insolvente, daí o credor vai poder cobrar o abonador. Então, o abonador, então, ou subfiança, é o fiador do fiador para proteger aí o credor, né? Ok? Se o fiador se tornar insolvente, o credor, então, cobra o abonador. O que é retrofiança? Retrofiança. Bom, retrofiança é o fiador que o fiador exige do devedor para garantir seu direito de regresso. É o fiador que o fiador exige do devedor para garantir o direito de regresso. Então, quando o fiador paga a dívida, ele tem direito de regresso contra o devedor. Ok? Se o devedor não tiver bens, daí então tem a questão da retrofiança, ele vai poder ir atrás desse fiador. Então, retrofiança seria isso, um fiador para garantir o direito de regresso do fiador. Bom, você é seu fiador. Se eu pagar, vou ter direito de regresso contra você. Agora, se você não tiver bens, meu direito de regresso vai ser contra fulano. Então, a retrofiança é isso. É para garantir o direito de regresso do fiador. Diferente do abonador, né? Entenderam a diferença, né? O abonador é uma garantia para o credor. O abonador é o fiador do fiador. Quer dizer, se o fiador não tiver bens, o credor vai atrás do abonador, da subfiança, então. Agora, a retrofiança não. É para garantir o fiador. O fiador vai ter o direito de regresso contra o devedor, então tem a retrofiança, uma palavra só, retrofiança, para garantir o direito de regresso do fiador. Ok? É isso, um forte abraço, bons estudos.